O que existe após a morte? Inexistência, sono inconsciente, aniquilação, juízo, castigo eterno ou alegria e gozos inefáveis? Hoje iremos estudar sobre o estado intermediário. Assista esse vídeo até o final e vamos ver o que a Bíblia diz. A respeito do estado intermediário, alguns creem que, após a morte, toda a existência humana também deixa de existir. Assim como fenece o corpo, também fenece a alma e o espírito. Há quem crê que quando alguém morre, vai direto para Deus, para habitar no céu, em estado de consciência. Já há outros que creem que após a morte, a pessoa passa a um estado de sono, de total inconsciência. Existem também aqueles que defendem que por ocasião da morte, aqueles que não servem a Deus, os ímpios, eles serão aniquilados ou simplesmente deixarão de existir. Mas há também aqueles que acreditam que quando o ímpio morre, ele é levado diretamente para o inferno, para o sofrimento e tormento eterno. Veja que são grandes as questões relacionadas a esse assunto. E a primeira delas que temos que mencionar e relacionar a esse tema é a questão da morte. A morte é uma espécie de fim. Por isso, a morte, o estado eterno, o juízo, o céu e o inferno estão dentro da doutrina da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então a morte em si, ela é um escatom, uma última coisa, um estado final da existência da pessoa. E também por se tratar de ser algo inevitável, que acontecerá a todo e qualquer ser vivente. Então, para simplificar, existe uma escatologia pessoal, individual, e existe uma escatologia global, cósmica, que abrange toda a natureza e a criação de Deus. Com relação à escatologia individual, a morte está ligada ao indivíduo, a um fim, a algo inevitável que acontecerá. Não há quem escape dela. A palavra de Deus diz que ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Em 1 Coríntios capítulo 15, fala abertamente a respeito da morte, a respeito de uma situação a qual o homem não pode escapar. O próprio apóstolo Paulo esperava um dia a sua partida ou a sua morte. A grande questão é que muitos vivem a vida como se a morte não fizesse parte da sua existência e evitam encarar essa realidade inevitável de cada ser humano. A Bíblia, ela destaca a morte em pelo menos 3 aspectos. Vamos ler 2 referências. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que fazem perecer no inferno a alma e o corpo. E então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Apenas citando esses 2 versículos, nós já podemos perceber que existem 3 tipos de mortes que a Bíblia menciona. O primeiro tipo de morte que a Bíblia menciona é a morte espiritual, ou seja, por causa do pecado, o homem morre espiritualmente. Foi o que aconteceu com Eva e Adão após eles pecarem, lá no Jardim do Éden. Ali a Bíblia diz que eles morreram, ou seja, foram afastados de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso para Deus é um tipo de morte. Várias são as passagens que mostram que o pecado leva à morte. E essa morte é no sentido espiritual. Essa morte ela é combatida através do novo nascimento. Quando a pessoa se arrepende, recebe Jesus como seu Salvador, então essa separação, essa morte é desfeita. A pessoa revive para Deus. O outro tipo de morte, também falado na Bíblia, é a morte física. Essa é a mais comum, é a visível, é aquela que a gente percebe no nosso dia a dia. A pessoa adoece ou envelhece e simplesmente o corpo morre por conta do fim da existência. Ao se referir a essa morte física, Jesus fala que é uma morte que os homens podem fazer uns aos outros, ou seja, a morte acontece apenas no corpo. E por último, existe a segunda morte, ou a morte da condenação. Esta é a separação definitiva, eterna, entre a criatura e o Criador. Ela é irreversível e será aplicada a todos os ímpios, a todos os impenitentes, aqueles que não se arrependem e não aceitam Deus
como seu Salvador. É chamado de segunda morte. A segunda morte é o local onde a pessoa será lançada após ser julgada, lá no lago de fogo. A Bíblia fala sobre isso lá em Apocalipse. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte é o juízo, o julgamento de Deus, a condenação eterna dos ímpios que não andaram com Deus. O assunto a respeito da morte é amplo na Bíblia. Agora, a questão que nós queremos nos deter nesta aula é sobre o que acontece depois que a pessoa morre fisicamente, que é a primeira morte, a morte física. É por isso que nós estudamos a respeito do estado intermediário, que é entre a morte física até o dia em que a pessoa será ressuscitada, para ser salva ou ser condenada. Existem várias interpretações e divergências a respeito do tema. Vamos analisar algumas aqui. As incertezas, o medo da morte e as várias teorias têm permeado o imaginário humano. Por isso que, no final das contas, a fé evangélica ou a fé bíblica é aquela que traz o maior suporte e a maior certeza a respeito dessas questões relacionadas à morte, à alma, à salvação ou à perdição. Citaremos aqui algumas dessas teorias a respeito do que as pessoas acham e defendem do que acontece quando a pessoa falece. A primeira delas é a cessação da existência. Trata o ser humano como um animal. Simplesmente morre e tudo deixa de existir. Nesse pensamento, não existe o pós-morte, não existe uma existência continuada após o falecimento do corpo. É claro que esse primeiro pensamento não encontra nenhuma base bíblica, pois são muitos os versículos que mostram que o ser humano resiste após a morte. A segunda teoria é a da transmigração da alma. Ela diz que a alma ou o espírito humano ele vai transmigrando. Depois da morte, ele renasce e renova. Isso é muito comum em algumas religiões orientais, no espiritismo, algumas religiões tribais da Índia e etc. É o que nós conhecemos por reencarnação, quando a pessoa morre, renasce e morre e nasce de novo e assim sucessivamente. É claro que também essa ideia não encontra nenhum apoio bíblico para ela. Nada é mais claro do que o versículo de Hebreus que fala que ao homem está determinado uma única vez, vindo depois disto o juízo. Outra teoria é a teoria do sono. Estes creem que a alma ela dorme e que um dia ela poderá ser ressuscitada, acordada ou não. Há adeptos da teoria do sono que acreditam que a alma dorme após a morte e que ela será acordada ou ressuscitada para a vida eterna, ou será acordada e ressuscitada para ser julgada, e podendo vir depois disso ser aniquilada ou deixar de existir totalmente. Essa teoria contradiz alguns pontos bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que desejaria partir para estar com o Senhor e não entrar num sono profundo ou inconsciente. O próprio Jesus também prometeu àquele ladrão lá na cruz que naquele dia ele estaria com ele lá no paraíso, após a morte. Lá em Lucas 15 também fala da parábola do rico e Lázaro, que eles morreram e estavam plenamente conscientes, um em sofrimento, outro em gozo no seio de Abraão. Nada falando sobre um sono ou um estado de suspensão até o dia da ressurreição. Outra teoria bastante divulgada e aceita é o aniquilacionismo. Estes acreditam que após a existência e com a realidade da morte, a pessoa, a alma, será inteiramente aniquilada juntamente com o corpo. Para os aniquilacionistas, a inexistência ou a extinção da alma é a própria punição pelos pecados da pessoa. Algumas seitas são adeptas desta linha de pensamento. Eles dizem que o julgamento não será um castigo que a pessoa receberá
nem será lançado no inferno, mas simplesmente eles deixarão de existir para sempre. O problema do aniquilacionismo é que ele contradiz frontalmente a maioria das passagens que trata sobre o assunto na Bíblia. Em várias passagens, o próprio Jesus falou do estado eterno, de um estado de sofrimento, de um castigo eterno, aonde o verme não morre, o fogo não se apaga, aonde arderão eternamente em sofrimento, fazendo até mesmo paralelos aonde o justo irá para o gozo eterno e o ímpio irá para a punição eterna. Ou seja, assim como a vida eterna ou as bem-aventuranças eternas durarão para sempre, a Bíblia deixa claro que também a punição será para sempre. Outra teoria a respeito do estado intermediário é o universalismo. O universalismo, ele acredita que todos os homens estão perdidos por causa do pecado, mas que a morte de Cristo ela é suficiente para salvar a todos e beneficiou a todos, independentemente da sua fé ou do seu arrependimento. A ênfase do universalismo é o amor de Deus. Eles não mencionam nem a justiça e nem a santidade de Deus, mas exclusivamente o amor. Por conta do amor, Deus, no final das contas, absolverá a todos. Mas existe ainda um outro pensamento sobre o estado intermediário, chamado de restitucionismo ou reconciliacionismo. Este é ainda mais abrangente do que o universalismo. Estes creem que não somente os ímpios, independente da sua fé, mas até mesmo os demônios caídos ou o próprio Satanás serão recondicionados, serão reconstituídos, reconciliados novamente com Deus e com toda a criação de Deus. Usam versículos de Filipenses de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome de Jesus. Isso inclui até mesmo as hostes malignas, crendo que isso está significando que eles serão salvos no final de tudo. E por último, nós temos a teoria do purgatório. Ela é aceita no meio católico, onde diz que a pessoa, após morrer, não tem condição de ir para o céu ou para o paraíso, mas fica num lugar chamado purgatório, recebendo orações, intercessões dos seus familiares aqui na terra, até que os seus pecados sejam purgados, sejam removidos e eles possam entrar na presença de Deus. Então, resumidamente, o que nós podemos perceber aqui é que existem várias teorias. A maioria delas não existe nenhum respaldo bíblico. Eles estão relacionados a sentimentalismo, a uma imperfeição na compreensão bíblica como um todo, desprezam alguns atributos de Deus em favorecimento de outros, o que isso não é correto. Deus ele é perfeito e todos os seus atributos estão em pé de igualdade. O amor não é maior do que a justiça e vice-versa. Então nós temos que entender que a maioria dessas teorias são apenas questões de consciência da própria pessoa, sentimentalismos, formas muitas vezes de rebeldia, de aceitar aquilo que a Bíblia nos diz como verdade. Quando falamos do estado intermediário, nós temos que enfrentar o problema das implicações que a morte traz sobre este assunto, sobre essa discussão. A primeira questão a ser levada é os efeitos que a morte produz. Como vimos anteriormente, existe um efeito da morte física, da morte do corpo, mas existe também o efeito de uma possível salvação ou de uma possível condenação da alma daquele que morre. Independente da pessoa ser um santo, um crente, ou ser um ímpio, um rebelde para com Deus, a morte traz efeitos para a vida após a morte. É preciso que cada um tenha consciência das implicações que a morte tem, seja relacionada à vida eterna, seja relacionada à condenação eterna. Como diz a palavra, os justos irão para o gozo eterno e os ímpios irão para o sofrimento eterno. E isso é necessário ser levado em conta quando se estuda o estado intermediário. Com relação à morte física, como já foi falado, isso é inevitável para todos. Apesar de ser algo que causa temor, receio, medo, incerteza, a palavra de Deus, ela enche aqueles que têm fé de esperança e confiança em Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte:
pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É através dessa fé, dessa confiança na palavra de Deus, que muitos não têm a verdadeira esperança e a verdadeira alegria, ou existe até mesmo um certo pavor a respeito da morte ou do estado pós-vida humana aqui na Terra. E as pessoas vivem nessa angústia se perguntando: o que será depois da morte? O que haverá depois dessa existência? Qual a condição do indivíduo? Qual a duração? Qual o estado de consciência? Quando as pessoas vão aos velórios, ficam se perguntando: onde ela está agora? Será que está no bom lugar? Será que está com Deus? Será que não? Será que eu vou me reencontrar com meu ente querido? Será que eu vou poder vê-lo novamente? Essas são questões que afligem a mente humana, principalmente aquela que não tem o conhecimento verdadeiramente bíblico do que a Bíblia diz sobre o estado intermediário. Então, como se encontra o santo, o crente, o lavado, remido pelo sangue de Jesus após a sua morte? Certamente a Bíblia afirma e assevera que ele está num lugar de gozo, de alegria, de bem-aventurança diante de Deus. O local se chama paraíso, ou o seio de Abraão, ou o céu. As Escrituras indicam que existem 3 céus. Algumas referências indicam o primeiro céu como o céu que nós podemos ver, o local onde os pássaros voam e as nuvens se movimentam. É a parte mais próxima de nós. Outras passagens tratam o céu como o céu mais distante, ou o céu estrelar, o cósmico, o lugar onde habita os corpos celestes, as estrelas, as galáxias e etc. E o terceiro céu é a habitação de Deus. É o lugar onde nós não sabemos onde fica, mas pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse que já esteve lá. Também o chama de paraíso. Esse é o lugar que Paulo fala que desejaria estar lá. É o lugar onde está as almas daqueles que morreram. Estão aguardando o grande dia, o dia da ressurreição. É um lugar de consolo, de gozo, como já foi mencionado em outras passagens. Isso não indica um estado de sono ou de hibernação até o momento da ressurreição. Não, é um lugar consciente, onde as pessoas têm ali o pleno prazer e gozo de estar na presença de Deus e no lugar celestial. Esse lugar também não se confunde apenas com um estado mental ou um estado espiritual. Não é isso que a Bíblia mostra. Existe, contudo, um outro lugar chamado inferno ou Hades, a nossa tradução brasileira, que é o local onde os mortos sem Deus estarão aguardando o dia da ressurreição e do juízo final. Esse lugar é considerado um lugar de tormento, de sofrimento, de angústia e de choro. É aqui onde muitos se revoltam e resistem à doutrina a respeito do inferno. É a própria resistência da razão humana a respeito dos ensinamentos da palavra de Deus. Eles não conseguem conceber a existência de um sofrimento eterno. As palavras usadas para este lugar na Bíblia é Hades ou Seol e também Guiena, que é o sinônimo de lago de fogo, que também pode ser denominada como a segunda morte ou a condenação eterna. O lugar definitivo, porque atualmente as pessoas estão num estado intermediário, aguardando ainda o julgamento final e de uma vez por toda onde elas irão morar, seja os justos após a ressurreição e estarão com Deus eternamente, ou seja, os ímpios estarão afastados eternamente de Deus lá no lago de fogo. As referências a este lugar são terríveis. São encontrados termos fortes como tormento, fogo eterno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, lago ardente de fogo e enxofre, poço do abismo,
trevas exteriores, choro e ranger de dentes, fogo inextinguível, fornalha de fogo, e diz ainda que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e eles não têm repouso, nem de dia nem de noite. Veja quão terríveis são as expressões que a Bíblia fala a respeito do inferno e da alma condenada. Então veja que a Bíblia é clara. Ela declara os dois lugares do estado intermediário. Independente das diversas teorias que existem, nós cremos naquilo que a Bíblia nos revela. Cabe a nós aceitar com humildade e com sinceridade de coração aquilo que a Bíblia nos ensina, nos adverte, para o nosso próprio bem e o futuro da nossa alma. Então, quando as pessoas morrem hoje, elas estão sob o controle de Deus, em um lugar provisório. O espírito, a alma dos mortos estão hoje num desses dois lugares, ou num paraíso ou no Hades, esperando o grande dia da ressurreição, onde ela será absolvida e salva, ou onde ela será condenada eternamente, afastada de Deus e lançada no lago de fogo. Para os salvos, a palavra de Deus afirma que eles são levados ao paraíso. São muitas referências que atestam essa realidade. Para os ímpios, eles vão para o Hades, o lugar de tormento. Ainda não é a condenação definitiva, mas a Bíblia já o declara como um lugar terrível de sofrimento. Então, o estado intermediário ainda não é o estado definitivo, nem para os salvos, nem para os condenados. Os salvos ainda receberão, por ocasião da ressurreição, a glorificação e estarão plenamente na presença de Deus, no céu dos céus com Deus, em estado de perfeição. Por enquanto, eles estão em gozo, mas ainda não estão plenamente, porque o ser ainda está separado. Ainda não existe a junção do corpo, a ressurreição do corpo e da alma. Da mesma forma, o ímpio, ele está no Hades. Ainda não é o inferno definitivo ou o lago de fogo, como a Bíblia fala. Esse dia ainda acontecerá. E isso ocorrerá após o juízo final. Com relação a esse estado de consciência, a Bíblia é bastante clara quando diz que tanto os salvos quanto os perdidos estão em pleno estado de consciência e não estão em um sono profundo. Da mesma forma, assevera que não haverá uma aniquilação ou uma extinção completa como forma de castigo por aqueles que não forem salvos. Pelo contrário, fala de algo permanente e eterno. Por mais que essa doutrina seja um tanto quanto apavorante e traumática para alguns, a Bíblia mostra que Deus, ele fez e realizou toda a obra necessária para que o homem não vá para este lugar. A própria Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Claro que os homens que o seguirem irão para lá também por conta da sua desobediência a Deus. Mas que a obra de graça, de salvação, foi feita por parte de Jesus. Ele realizou a obra salvífica para que aquele que crê, que se arrepender, que reconhecer os seus pecados e se aproximar de Deus, alcançará de Deus a plena certeza e promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Isso não é falta de amor. O amor de Deus é demonstrado através de Jesus Cristo, seu Filho, através da salvação que ele nos proporcionou através do sacrifício lá na cruz. O amor de Deus não se extingue ao condenar o mal e punir o pecado. O amor de Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício, amor e graça para conosco. Ele já providenciou todos os meios de graça que são necessários para que nós possamos morar eternamente com Deus. A vida após a morte não deve ser algo obscuro e aterrorizante. Deve ser algo que coloca esperança no nosso coração, porque a própria palavra de Deus diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele se alegra com a morte do justo. Por quê? Porque o justo estará com ele para sempre. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Nós estamos fazendo essa série de estudos sobre escatologia. Acompanhe as outras aulas aí no canal, na playlist Escatologia. Compartilhe esses vídeos com outra pessoa, estude a palavra de Deus. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, assim você estará ajudando o canal. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.